Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. O maior erro que sempre falo em meus vídeos é quando as pessoas pegam versículos isolados da Bíblia e criam mentiras e até doutrinas de algo que a Bíblia não diz. Nesse vídeo, vamos falar da carta de Judas, meio-irmão de Jesus. Judas era filho de Maria e escreveu aos primeiros cristãos, admoestando-os a permanecer na fé e permanecer no combate contra a apostasia e as falsas doutrinas. Também vamos falar da segunda carta de Pedro, o qual fala, entre outros assuntos, sobre falsos profetas, também sobre apostasia e falsas doutrinas, e sobre os escarnecedores do Evangelho nos últimos dias. Na verdade, Pedro escreveu sua segunda carta aos cristãos da Igreja de Cristo, e em algum momento Judas ouve a sua leitura na reunião da igreja. Então escreve a sua própria carta inspirada em tudo o que Pedro ensinou sobre os falsos profetas. Veja só. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante aos vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências. Agora veja Judas, versículo 17 e 18. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram ditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que, no último tempo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Ou seja, andariam segundo os seus desejos, segundo as suas paixões. O problema de usar versículos isolados a que me refiro está em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, junto com Judas, versículo 6. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Judas e Pedro falam aqui da mesma coisa, porém um pouco diferente em suas palavras. Mas muitos estudiosos da Bíblia ensinam que Pedro e Judas estão falando de Gênesis capítulo 6, versículo 2, que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Dizem que os filhos de Deus são os anjos caídos, que deixaram a sua habitação e foram após outra carne, tomando para si mulheres e gerando gigantes. Será que Pedro e Judas falaram que os anjos foram presos e aguardam o juízo? Fique até o final e descubra a verdade. Judas diz em sua carta: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha da fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem a dissolução e a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. O que Judas fala aqui foi o que Pedro já havia escrito em sua segunda carta. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesma repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, ou seja, o Evangelho. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Judas e Pedro falam de um assunto específico, dos falsos profetas, os falsos mestres que se introduzirão na igreja, convertendo o Evangelho de Cristo em heresias que levam à perdição.
blasfemando o evangelho, ensinando encobertamente falsas doutrinas e semeando a discórdia entre os santos da igreja. Então, tanto Pedro quanto Judas dão exemplos do Antigo Testamento, de juízos que houve para aqueles que tentaram seduzir o povo de Deus a caírem no pecado e blasfemarem do caminho de Deus. Vamos ver agora. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. As palavras anjos aqui vêm do grego ágelo, que foi transliterado para o português como anjos, mas se traduz mensageiros, embaixadores ou representantes. O que Judas e Pedro quiseram dizer aqui? Eles mesmos dão as respostas. E também houve entre o povo falsos profetas, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Vamos entender o que eles quiseram dizer. No livro de Números, do capítulo 22 ao 25, nós temos a história do profeta Balaão. O rei Balaque, rei dos Moabitas, temendo a grandiosidade do povo de Israel, que havia saído do Egito, enviou mensageiros ao profeta Balaão, para que esse amaldiçoasse o povo de Israel, para que ele os pudesse vencer. Esses mensageiros levaram o preço dos encantamentos para pagar pelo trabalho do profeta Balaão. Judas chama de o engano do prêmio de Balaão. Pedro o chamou de o prêmio da injustiça, ou em outra versão, o salário da iniquidade. Deus, dizendo que o povo era bendito, disse a Balaão que não fosse com eles. Então Balaque envia outros mensageiros, os príncipes mais honrados do que os primeiros, oferecendo a casa do próprio rei, cheia de prata e de ouro, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Balaão se recusa novamente, mas para agradar ao rei Balaque, diz que vai consultar a Deus. Acontece que Deus já havia dito que Israel era bendito, mas diz a Balaão para ir com eles. Balaão madrugou e tomou a sua jumenta para ir ao rei Balaque, com seu coração desejoso pelo seu prêmio. Isso acendeu a ira de Deus contra Balaão, e um anjo do Senhor se pôs diante da jumenta, para deter Balaão de fazer tal loucura. E é nessa ocasião que Deus permite que a jumenta fale com voz humana a Balaão, porque o seu caminho era perverso. Deus não permite que Balaão amaldiçoe o seu povo. Porém, por conselho de Balaão, o rei Balaque envia ao acampamento dos filhos de Israel mulheres que os levou a se prostituir com outra carne, ou seja, mulheres estrangeiras, o que era abominável a Deus, e até a sacrificar a seus deuses. Isso os levou a receberem pragas, e 24.000 pessoas do povo de Israel morreram. Veja só. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. E juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Esta é a história que Pedro e Judas usaram para exemplo para descrever o juízo contra os falsos profetas. Porque Deus não perdoou os mensageiros, os profetas que pecaram. E aos mensageiros, os profetas que pecaram na antiguidade,
não guardaram o seu principado, seu estado original de profeta de Deus, mas deixaram sua morada para amaldiçoar um povo ao qual Deus havia abençoado, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Tanto Judas quanto Pedro estão falando de falsos profetas que levaram o povo a se prostituir diante de Deus. Pedro fala que Deus não perdoou o mundo antigo, os quais os filhos de Sete, os justos, se prostituíram com as filhas de Caim, seguindo então o caminho de Caim. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra e às cidades ao seu redor, reduzindo-as a cinza. Foram postas por exemplo aos que vivessem impiamente, aos que se corromperam, indo após outra carne, como se corromperam aqueles pelo conselho de Balaão. Pedro e Judas agora falam que esses falsos profetas pereceram na contradição de Corá, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. O que é a contradição de Corá, que desprezam as dominações e vituperam e blasfemam das autoridades? Você vai entender o que Judas e Pedro falaram lendo Números capítulo 16, onde Corá, tomando consigo Datã e Abirão, se uniram contra o sacerdócio de Arão e a dominação e autoridade de Moisés, juntamente com mais 250 príncipes das tribos de Israel. E se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. Então Deus trouxe o juízo às casas de Corá, de Datã e Abirão, e todas as suas famílias e seus bens. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao inferno, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá, e todas as suas fazendas. E eles, e tudo o que era seu, desceram vivos ao inferno, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação, e todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também nos não trague a nós a terra. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O que nós vemos nos exemplos de Balaão e Corá são de pessoas se infiltrando, se introduzindo em meio ao povo, para assim fazer o povo de Deus pecar. Logo, Pedro e Judas dão exemplos de humildade diante da autoridade, em comparação com a rebelião de Corá e em comparação aos falsos profetas dos seus dias. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Aqui sim a palavra anjo se refere a um ser celestial,
que não ousa pronunciar juízo algum diante do Senhor, que é a única autoridade e juiz em relação aos falsos profetas. Mas Judas vai ainda mais longe no seu exemplo de humildade diante de autoridades de Deus. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Mas quanto aos falsos profetas, falsos doutores, que negam a Deus e blasfemam do Evangelho de Cristo, como animais irracionais, seguem a sua natureza, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas, manchas são eles e máculas, são defeituosos, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Estes são os murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, os seus desejos, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do seu interesse. E quanto aos verdadeiros cristãos, batalhem pela fé, mantenham a fé no Evangelho verdadeiro, ao qual está sendo corrompido por falsos profetas. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, que estão seguindo as falsas doutrinas, as ideias dos falsos profetas. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo do inferno. Pedro e Judas nos deixam exemplos de falsos profetas, mensageiros de heresias de perdição, dizendo que sempre houve e haverá entre o povo aqueles que trarão falsas doutrinas, pregando um falso evangelho, e é o que mais vemos nos nossos dias. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abrastastes, com razão o sofrereis. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, os apóstolos, ou um anjo dos céus vos anunciar outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-los digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, ou seja, maldito. Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.